Olá, tudo bem? Hoje vamos gravar uma aula relacionada à importância e à aplicabilidade geral das técnicas de biologia molecular. Bom, e para poder introduzir o tema, o que é a biologia molecular? A biologia molecular, ela nada mais é do que a área que ela faz o estudo dos organismos de um ponto de vista molecular, onde ela vai focar principalmente no RNA e no DNA desse organismo. A biologia molecular, ela visa como fazer um entendimento de fenômenos biológicos e como eles se relacionam com o material genético desses seres vivos. A biologia molecular, ela nasceu de uma junção entre áreas da biologia, onde essas áreas, no caso, foram da genética, da bioquímica e da citologia, ou biologia molecular, ou perdão, biologia celular. Daí então, a biologia molecular, ela tem como seu principal objetivo fazer uma compreensão e estudo dos processos de replicação, transcrição, tradução do material genético. E além disso também, a biologia molecular ela faz o estudo das regulações dos processos e dos seus possíveis erros característicos que ocorrem durante os processos que são estudados a biologia molecular. Bom, e quais são as aplicações e a real importância da biologia molecular? A biologia molecular, ela e as suas técnicas, elas de uns anos para cá vem crescendo bastante o desenvolvimento tecnológico e as suas técnicas elas têm uma contribuição gigantesca para a ciência, principalmente na questão da identificação de agentes infecciosos, de mutações específicas e afins que podem ser prejudiciais, que podem levar as proteínas com funções prejudicadas ou predisposição de doenças oncológicas e chegar a estabelecer um prognóstico de doenças ou também ajudar para poder alavancar um melhor tratamento a ser seguido de forma específica a cada paciente, conforme os estudos e testes envolvendo a biologia molecular que seja aplicada a esse paciente. Porém, no geral, a gente pode dizer que as técnicas de biologia molecular elas focam principalmente na obtenção, na identificação e na caracterização de um material de estudo, no caso, um material genético de estudo, onde quer que esse paciente que vai estar sendo examinado seja de um agente infeccioso ou de algo que pode estar causando essa infecção para o paciente. E dentre os métodos da biologia molecular de aplicação que foi escolhido para poder ser falado hoje, é o nosso famoso PCR. O PCR ele é um teste na biologia molecular que ele ficou bastante famoso, principalmente agora com a pandemia de Covid-19, onde ele é dito como o principal teste utilizado para a identificação desse vírus. No caso, como a sigla PCR, quer dizer, reação em cadeia polimerase. E bom, essa metodologia ela é amplamente utilizada para poder fazer um replicamento do fragmento do material genético que a gente deseja estudar, como está sendo mostrado aqui no slide. Ou seja, com a aplicação do mesmo, a gente pode obter milhares de cópias e fragmentos de interesse é, desse, desse componente que a gente vai estar estudando, onde isso vai possibilitar a gente fazer uma limitação da detecção na pesquisa. Ou seja, no caso da pesquisa, é, vai ser uma forma mais fácil de determinar o agente infeccioso, por exemplo, onde essa pesquisa também ela pode ser amplificada para sua quantificação e em casos mais específicos ela pode seguir para uma técnica de sequenciamento para poder identificar várias variantes genéticas que podem causar uma certa refratariedade é, em determinado tratamento que vai ser realizado. Um exemplo que a gente pode ver isso são as pesquisas que ocorrem com HIV. E aqui no slide a gente pode ver mais ou menos um esquema de como ocorre esses processos no PCR. Juntamente com isso, a gente tem o PCR em tempo real. A sigla dele
é a mesma do PCR comum, mas em tempo real. E o PCR em tempo real, ele nada mais é do que ele vai ser uma variação técnica do PCR, como vocês podem ver aqui no slide, onde vai permitir e amplificar essa detecção de forma simultânea dos, do estudo de interesse, que vai ter uma capacidade ainda maior de poder gerar maiores resultados quantitativos com a maior precisão ainda, para poder ter um bom resultado nessa pesquisa. E no slide a gente pode ver um esquema de como isso é organizado, como que funciona o PCR digital, em tempo real, perdão. E além desse, a gente também tem o PCR digital. Já o PCR digital, ele é a terceira geração dessas técnicas de PCR, que ele vai permitir uma quantificação absoluta, altamente sensível de ácidos nucleicos, sem a necessidade de curva padrão ou controles endógenos. Onde essa daí é uma das estratégias do sistema PCR, que o sistema PCR digital, ele vai ter uma amostra que ela vai ser dividida em milhares de partículas, que após essa amplificação, essas partículas que vão ter uma sequência alvo no estudo, elas vão ser detectadas por um método de fluorescência e vão ser classificadas como positivas, ou negativas, onde as positivas elas vão ser com fluorescência e as negativas sem. O PCR digital, ele assim, é um avanço muito grande porque ele ajuda a melhorar muito a sensibilidade do PCR e vai ajudar a permitir a detecção de eventos incomuns, de eventos raros, como por exemplo de mutações, mutações em um único nucleotídeo, numa população tipo selvagem, por exemplo. E também assim, é uma técnica, um material muito útil e importante também na biópsia líquida, onde ela é utilizada muito para isso, para poder fazer uma detecção de patógenos ou de uma certa expressão gênica que pode cair, né, nessas análises. E bom, a respeito do tema que a gente tinha para poder passar hoje da aula, era isso. Foi passado de uma forma geral com relação ao método da biologia molecular. Eu escolhi esse método devido à pandemia de Covid-19 para poder falar um pouco mais como funciona, que já é um método antigo, né, que já era realizado antes, mas que veio bastante à tona agora durante a pandemia. Bom, é isso. Obrigado pela atenção de vocês e bons estudos.